Hoje quero começar este sussurro de uma forma diferente, sem te fazer uma pergunta sobre aquilo que fazes, mas sobre quem acreditas ser. Se por um instante pudesses deixar cair todas as opiniões que um dia ouviste sobre ti, todas as expectativas, todos os rótulos, todas as frases que foste repetindo ao longo da vida, quem ficava? Talvez nunca tenhas parado para pensar nisto, porque desde muito cedo começamos a construir uma imagem de quem somos. Sou demasiado sensível, sou ansiosa, nunca consigo acabar aquilo que começo. Tenho de ser forte, não sei dizer que não sou suficiente. E com o passar dos anos, estas frases deixam de parecer pensamentos, passam a parecer identidade, como se fossem uma verdade absoluta, como se descrevessem quem realmente somos. Mas e se eu te dissesse que muitas destas frases nunca falaram sobre a tua essência? E se elas apenas descrevessem as formas que encontrastes para te adaptares à tua vida? As formas que o teu subconsciente criou para te proteger, não porque fossem quem tu és, mas porque, em determinado momento, acreditou que eram necessárias. Se este é o primeiro sussurro que encontras, quero dar-te as boas-vindas. O meu nome é Manuela Flora, sou hipnoterapeuta clínica regressiva e transpessoal e acompanho mulheres que sentem que existe uma distância entre a vida que vivem por fora e aquilo que verdadeiramente sentem por dentro. Mulheres que aprenderam a cuidar de todos, a corresponder, a serem fortes, mas que, em algum momento, começaram a perguntar-se: onde é que eu fiquei nesta história? Acredito profundamente que a transformação não acontece quando tentamos construir uma nova versão de nós. Acontece quando criamos um espaço seguro para recordar quem sempre fomos, antes do medo, da culpa, da exigência e das crenças que fomos acumulando pelo caminho. Foi exatamente por isto que nasceram os sussurros do subconsciente. Um encontro semanal, um espaço de pausa, um lugar seguro para regressares a ti. Se sentires que este episódio faz sentido para ti, convido-te a subscreveres o canal e a ativar as notificações. Todas as segundas-feiras eu partilho aqui um novo sussurro. E se conheceres uma mulher que talvez também se tenha perdido entre aquilo que faz e aquilo que é, partilha também com ela este episódio, pois nunca sabemos quando uma simples escuta pode ser o início de um reencontro. E hoje quero convidar-te a imaginar um espelho. Não um espelho qualquer, mas um espelho muito antigo, daqueles que atravessaram muitos anos. Ao longo do tempo, o pó foi acumulando sobre o vidro, camada após camada, até chegar um momento em que quase deixamos de acreditar que existe um reflexo por baixo. E talvez seja exatamente isso que aconteça contigo. As crenças, os medos, as exigências, as histórias que fomos ouvindo sobre quem deveríamos ser, foram cobrindo lentamente a forma como nos vemos. E um dia, olhamos para esse espelho e confundimos o pó com a nossa imagem. Mas deixa-me deixar-te uma possibilidade. E se aquilo que hoje acreditas ser for apenas a camada mais visível de uma história muito maior, e se por baixo de tudo aquilo que aprendeste sobre ti, continuar a existir uma mulher serena, íntegra, livre, à espera de ser novamente reconhecida. É precisamente essa viagem que hoje quero fazer contigo. Não para te tornares outra mulher, mas para, talvez, te lembrares de quem nunca deixaste verdadeiramente ser. Talvez estejas a ouvir-me e a pensar: mas Manuela, se estas crenças não sou eu, então quem sou eu?
Essa talvez seja uma das perguntas mais bonitas que um ser humano pode fazer. E curiosamente, é também uma das perguntas que mais evitamos, porque passamos tantos anos a aprender quem devemos ser, que raramente temos a oportunidade de descobrir quem realmente somos. Sabes, ao longo da nossa vida, vamos recolhendo frases. Algumas são ditas pelos outros, outras nascem das experiências que vivemos. E, sem nos apercebermos, começamos a fazer uma coisa muito curiosa. Deixamos de dizer, hoje sinto medo, e começamos a dizer, eu sou medrosa. Deixamos de dizer, hoje sinto ansiedade, e começamos a dizer, eu sou ansiosa. Deixamos de dizer, hoje tive dificuldade em colocar limites, e começamos a acreditar, eu nunca consigo dizer que não. Consegues perceber o que aconteceu? Aquilo que era uma experiência transformou-se numa identidade. Aquilo que era um momento passou a parecer uma verdade permanente. E, aos poucos, o subconsciente começou a organizar toda a tua vida em torno dessa ideia. Então volta por um instante à imagem daquele espelho. Durante anos, camada após camada, o pó foi-se acumulando. Cada crítica, cada desilusão, cada comparação, cada momento em que sentiste que precisavas de ser diferente para seres aceite, cada vez que escondeste uma emoção para não incomodar, cada vez que escolheste agradar para não perder ninguém, cada vez que acreditaste que tinhas de ser perfeita para merecer amor. Tudo isso foi pousando sobre o espelho, muito devagar, quase sem dares conta. E sabes o que aconteceu quando olhamos durante muitos anos para um espelho coberto de pó? Chega um momento em que deixamos de acreditar que existe um reflexo por baixo. Começamos a pensar que o pó somos nós. Sabes, no meu trabalho acompanho muitas mulheres que chegam exatamente com essa sensação. Elas dizem-me, eu sempre fui assim, sempre fui insegura, sempre fui ansiosa, sempre fui muito exigente comigo. E eu gosto de lhes dizer ou fazer uma pergunta muito simples. Sempre? Porque quando fazemos essa pergunta, abre-se uma pequena janela, uma possibilidade. Talvez tenha existido uma altura da tua vida em que ainda não carregavas essa crença. Talvez tenha existido uma menina curiosa, espontânea, criativa, capaz de rir sem pensar se estava a incomodar alguém. Talvez essa menina nunca tenha desaparecido. Talvez apenas tenha aprendido a esconder-se. Há uma ideia que me acompanha há muitos anos e hoje eu quero também aqui partilhá-la contigo. Aquilo que aprendestes sobre ti não é necessariamente aquilo que tu és. E deixa que esta frase fique contigo por um instante. Porque há uma enorme diferença entre a essência de uma pessoa e as estratégias que ela desenvolveu para sobreviver. A essência, ela não precisa de provar, ela não precisa de competir, ela não precisa de corresponder, ela simplesmente existe. Mas as estratégias, essas sim, essas foram aprendidas, e aquilo que foi aprendido pode aos poucos ser desaprendido.
não através da força, não através da culpa, mas através da consciência, da presença e da segurança. Talvez a mulher que procuras encontrar, ela não esteja à tua frente. Talvez ela esteja apenas escondida por detrás de muitas camadas de proteção. E talvez o caminho não seja construir alguém novo. Talvez seja apenas retirar, com delicadeza, tudo aquilo que nunca te pertenceu verdadeiramente. E é exatamente isso que eu gostava de te convidar a experimentar agora. Não vamos procurar uma nova versão de ti. Não vamos imaginar uma mulher perfeita. Vamos apenas aproximar-nos desse espelho e permitir que, muito devagar, cada gesto revele um pouco mais daquilo que sempre esteve lá. E se puderes, agora, deixa agora que os teus olhos se fechem suavemente, se fizer sentido. Se sentires que faz sentido, respira profundamente. É isso mesmo, muito bem. E permite que a tua imaginação te conduza, porque a partir deste momento não vamos procurar quem deves ser. Vamos apenas recordar quem nunca deixaste de ser. É isso mesmo. Permite que os teus olhos se fechem lentamente. Se preferires mantê-los abertos, também está tudo bem. O mais importante é que possas estar verdadeiramente aqui. Respira profundamente, sem esforço. Apenas sente o ar a entrar e a sair, como se a cada expiração o teu corpo pudesse pousar um pouco mais. Imagina agora que estás a caminhar por um lugar muito tranquilo. Talvez um jardim, talvez um bosque, talvez um lugar que só exista dentro de ti. Não precisas de o reconhecer. O teu subconsciente saberá exatamente onde te levar. E enquanto caminhas, reparas que ao longe existe uma pequena construção, muito simples, feita de pedra, antiga, mas profundamente acolhedora. E aproximas-te devagar, empurras suavemente a porta e entras. O espaço está em silêncio, existe apenas uma luz muito suave e mesmo no centro da sala há um espelho grande, antigo, muito antigo. E aproximas-te lentamente, mas quando olhas, mal consegues ver o teu reflexo. O vidro está coberto por uma fina camada de pó, como se o tempo tivesse deixado ali a sua marca. Observa esse pó, sem pressa.
Talvez consigas imaginar que cada camada representa uma história, uma crença, uma expectativa, uma frase que um dia ficou guardada dentro de ti. Tenho de ser perfeita. Não posso falhar. Tenho de agradar. Tenho de ser forte. Tenho de merecer o meu lugar. Não precisas de procurar frases específicas. Permite apenas que o teu coração reconheça aquelas que fazem sentido para ti. E agora, com muita delicadeza, passa lentamente a tua mão sobre o espelho, não para apagar tudo, apenas para abrir um pequeno espaço, muito pequeno, o suficiente para que um pedaço do reflexo comece a aparecer. E talvez percebas uma coisa bonita por debaixo do pó. O espelho sempre esteve intacto, nunca deixou de refletir, apenas deixou de ser visto. E continua muito devagar a limpar mais um pouco, sem esforço, sem obrigação. Cada gesto representa uma escolha. A escolha de deixar de acreditar aos poucos em tudo aquilo que nunca pertenceu verdadeiramente à tua essência. E enquanto o espelho se torna cada vez mais nítido, começas finalmente a ver o teu reflexo. Mas não é um reflexo perfeito, nem idealizado. É simplesmente tu própria, tal como és, sem máscaras, sem necessidade de provar, sem necessidade de corresponder, sem precisares de ser mais, nem menos. E permite permanecer alguns instantes diante dessa mulher. Olha-a com curiosidade. Talvez seja a primeira vez em muito tempo que a observas sem julgamento. E agora aproxima-te um pouco mais do espelho e repara que a mulher que está diante de ti sorri. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sabe uma verdade muito importante. Ela sabe que nunca foi definida pelas suas crenças, nem pelos seus medos, nem pelas suas estratégias de sobrevivência. Tudo isso faz parte da caminhada, mas nunca foi a sua verdadeira identidade. Se sentires que faz sentido, leva uma das mãos ao teu coração e escuta estas palavras, como se viessem da própria mulher que está diante de ti. Eu estive sempre aqui. Esperei por ti com paciência. Nunca deixei de acreditar em ti. Não precisas de te tornar outra pessoa para seres digna de amor. Só precisas de te lembrar de quem és.
Permite que estas palavras encontrem lugar certo dentro de ti, sem as analisares, sem as tentares compreender. Apenas sente. E agora imagina agora que o espelho começa lentamente a transformar-se em luz. Não desaparece, apenas deixa de ser um objeto, como se aquilo que acabaste de reconhecer já não precisasse de estar fora de ti, porque, na verdade, sempre esteve dentro. E respira profundamente. Sente novamente o teu corpo. O contacto dos teus pés, das tuas mãos, da tua respiração, e leva contigo apenas esta certeza. Talvez a tua essência nunca tenha precisado de ser encontrada. Talvez apenas estivesse à espera que deixasses de olhar apenas para o pó. E muito devagar, começa gentilmente a regressar ao momento presente, sabendo que algumas descobertas não fazem barulho. Elas chegam em silêncio e ainda assim mudam a forma como voltamos a habitar a nossa própria vida. Antes de nos despedirmos, gostava que permanecesses apenas mais alguns instantes neste silêncio. Talvez hoje não tenhas encontrado todas as respostas, e está tudo bem, porque este sussurro não foi criado para responder a todas as perguntas. Foi criado para te lembrares de uma coisa muito importante. Há uma enorme diferença entre aquilo que vivestes e aquilo que aprendestes e aquilo que verdadeiramente és. Antes de terminarmos, quero deixar-te uma pequena semente para levares contigo. Durante esta semana, sempre que deres por ti a dizer "eu sou assim", para apenas por um instante, respira e pergunta-te com curiosidade: quem me ensinou isto sobre mim? E depois acrescenta ainda uma segunda pergunta, talvez a mais importante de todas. Esta verdade continua a pertencer à mulher que hoje sou? E não procures responder imediatamente. Leva apenas estas perguntas contigo. Às vezes, o subconsciente ele precisa apenas de uma nova pergunta para começar a abrir uma nova possibilidade. E se este sussurro encontrou alguma coisa dentro de ti, eu gostava muito de te ler. Conta-me nos comentários qual foi a frase sobre ti que mais acreditaste durante toda a tua vida e que hoje começaste a questionar. Ou mesmo, se preferires, escreve apenas uma palavra, aquela que melhor descreve aquilo que estás a sentir neste momento. Eu leio cada comentário com muito carinho, porque acredito profundamente que quando uma mulher encontra coragem para se mostrar, abre caminho para que muitas outras façam o mesmo. Se conheceres alguém que vive há muitos anos presa à imagem que construiu de si, partilha também com ela este episódio. Talvez esta seja a conversa que ela precisava de ouvir para começar a olhar para si de outra forma. E se sentires que chegou o teu momento, o momento de aprofundar este reencontro, quero que saibas que não tens de fazer este caminho sozinha. No meu trabalho em hipnoterapia clínica regressiva e transpessoal, eu acompanho mulheres que desejam compreender os seus padrões, transformar crenças antigas e criar uma segurança interna que já não dependa da aprovação, da exigência ou do medo. Não para se tornarem outra pessoa, mas para regressarem, pouco a pouco, à mulher que sempre existiu por debaixo de
todas as adaptações. Cada processo é único, porque cada história merece ser escutada com respeito, com presença e profundidade. Obrigada por me teres permitido caminhar contigo mais uma vez e obrigada por confiares neste espaço, por parares, por sentires e, sobretudo, por teres a coragem de olhar para ti com mais verdade e menos julgamento. Até ao nosso próximo sussurro. Permite recordar que a tua essência nunca precisou de ser criada, apenas esperou, em silêncio, que voltasses a reconhecê-la.